Vamos dar continuidade na nossa aula de legislação ambiental. O que iremos abordar são os crimes contra o meio ambiente. Mas antes de falarmos propriamente da lei seca e das suas consequências, vamos abordar algumas diferenças que serão importantes para entendermos quais são as diferenças entre reclusão e detenção, prisão simples. Então, reclusão, detenção ou prisão simples. Quando a lei seca ela traz na sua pena a reclusão, ela traz que admite o regime inicial sendo como fechado. Já a detenção não admite o regime inicial sendo fechado e a prisão simples não admite o regime fechado em hipótese alguma. A pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e normalmente é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. Já a detenção ela é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja já no regime fechado. Em regra, a detenção é cumprida no regime semiaberto, em estabelecimentos menos rigorosos, como colônias agrícolas, industriais ou similares, ou no regime propriamente aberto, nas casas de albergado ou nos estabelecimentos adequados. O Código Penal, no decreto número 8.848, de 7 de dezembro, ele traz das penas privativas de liberdade. E reclusão e detenção. No artigo 33, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. O inciso 1 considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto a execução de pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Inciso 2. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Se o condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código. O inciso 4 fala: o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Agora que nós já entendemos as diferenças entre detenções e prisões, reclusões, nós vamos entrar sobre a lei seca nos crimes contra a fauna. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestres, nativos ou em rota de migração, sem permissão, licença ou autorização, ou em desacordo com a obtida, se caso tenha autorização. A pena será de detenção,
de 6 meses a 1 ano, mais multa. Porém, vão incorrer nas mesmas penas anteriormente citadas quem, por acaso, impedir a procriação da fauna, sem licença ou autorização ou em desacordo com a obtida. Quem modificar, danificar ou destruir ninhos, abrigos ou criadouros natural. Quem vender ou expor à venda ou exportar ou adquirir, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes de fauna silvestre, nativa ou em rota de fuga migratória, bem como produtos e objetos oriundos dela, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente, irão incluir na pena anterior citada. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, poderá o juiz considerar as circunstâncias e deixar de aplicar a pena. São espécimes de fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e qualquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, águas jurisdicionais brasileiras. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra uma espécie rara ou considerada que está em extinção, ainda que somente no local daquela infração. Também é aumentada se for um período de proibido a caça, se for executada durante a noite, com abuso de licença, em uma unidade de conservação, com o emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruições em massa, como bombas, entre outros. A pena vai ser aumentada até 3 vezes se o crime decorre do exercício da caça profissional. Esse artigo ele não é aplicado ao atos de pesca, tá? Agora, se exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente, gerar reclusão de 1 a 3 anos e multa. Introduzir espécie animal do país sem parecer técnico oficial favorável, licença pedida por autoridade competente, também traz como pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só para explicar um pouquinho desse introduzir espécies de animal no país. O que seria isso? É eu pegar um animal que não é do nosso habitat e introduzir aqui no Brasil. O trazer de outro país. Qual que é a consequência disso? Eu posso não ter um predador natural para esse animal e aí ele se expandir de forma descontrolada. Ou ele quebrar aí a cadeia. Praticar algum tipo de ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, podendo ser nativo ou exótico, traz uma detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fim didático ou científico, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais
ou perecimento de espécimes de fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, que é aquela limitorífica, né, do, do mar, a pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas cumulativamente. Incorrerá nas mesmas penas quem causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de domínio público, quem explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente, quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre barcos de moluscos, bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Referente à pesca, pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. A pena será de detenção de 1 ano, podendo ir até 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. É detenção mais multa. O parágrafo único incorre nas mesmas penas quem realizar pescas de espécies que devem ser preservadas ou espécimes com tamanho inferiores aos permitidos. Também incluirá por quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos que não é permitido. Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e peças proibidas. Também incluirá pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes a explosões, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Gerará uma pena de reclusão de 1 ano a 5 anos. Para efeitos da lei, é considerado pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécies de grupos de peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis a não aproveitamento econômico, ressalva as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Não será considerado crime o abatimento de animal quando ele for realizado por estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares, rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Aí, quando nós falamos de expressamente autorizado, precisa-se ter algo comprobatório, um decreto, né, que autorize esse abatimento. Ou, no caso, se ele for nocivo, desde que assim caracterizado também pelo órgão competente. Agora iremos abordar os crimes contra a flora. Ao destruir ou danificar florestas consideradas de preservação permanente, mesmo que em sua formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, acarretará em uma detenção de 1 a 3 anos ou multa, podendo ser aplicada as duas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, não havendo a intenção
a pena será reduzida à sua metade. Cortar árvores em florestas consideradas de preservação permanente sem a permissão da autoridade competente poderá acarretar aí numa detenção de 3 anos, de 1 a 3 anos, ou multa, ou as duas cumulativamente. Se causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, ou áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.276, independente da sua localização, poderá gerar reclusão de 1 a 5 anos de reclusão. Entende-se por unidades de conservação as reservas biológicas, reservas ecológicas, estações ecológicas, parques nacionais, estaduais e municipais, assim como as florestas nacionais, estaduais e municipais, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas ou outras a serem criadas pelo poder público. Entendemos que, por unidades de conservação e proteção integral, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. A ocorrência de dano afetando espécimes ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação será considerada circunstância agravante na hora de fixar a pena. A ocorrência de dano afetando as espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante também para sua fixação de pena. Provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime for de forma culposa, a pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Agora, se fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas penas cumulativamente. Esse é um caso bem comum, né? A prática de soltar balões. Então, fica evidenciado que é um crime que gera-se detenção e pode variar de 1 a 3 anos mais multa. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente sem prévia autorização, como pedra, areia e cal, ou qualquer espécime de minerais, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Cortar ou transformar em carvão, madeira, de lei, assim classificado por ato do poder público para fins industriais e energéticos, ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa, sendo no caso da exploração ilegal. Quem recebe ou adquire, podendo ser para fim comercial ou industrial, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorga pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento, terá detenção de 6 meses a 1 ano. Então, nesses dois itens, nós vimos quem retirar,
né, extrair da natureza de forma ilegal, e quem receber, né, o produto oriundo de extração ilegal. A pena para ambos. Incorrerá nas mesmas penas também quem vende, expõe à venda ou se tem em depósito, guarda, né, de madeira, transporta lenha, carvão, madeira, entre outros produtos de origem vegetal, sem a licença devida ou válida para todo o tempo da sua viagem ou armazenamento, outorga pela autoridade competente. E também impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. Maltratar, lesar, danificar, destruir, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, podendo ser as duas aplicadas cumulativamente. Quando o crime for culposo, a pena é de 6 meses ou multa. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou de vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objeto de especial preservação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização do órgão competente. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectares. Comercializar motosserra ou utilizar florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, gerará uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se caso penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos ou subprodutos florestais sem a licença da autoridade competente, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E se os crimes forem cometidos e tem a pena aumentada em 1/6 a 1/3, se o fato resultar a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. E se o crime for cometido em período de queda das sementes, em período de formação de vegetação, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no próprio local da infração, na época de seca ou inundações, durante a noite, em domingo ou feriado. Vamos abordar agora a poluição e outros crimes ambientais. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana, ou provocar a mortalidade de animais, ou de destruir significativamente a flora, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Porém, se o crime ele for de forma culposa, a detenção de 6 meses a 1 ano, gerando multa. Porém, se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, reclusão de 1 a 5 anos. Concorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior que deixar de adotar, quando for exigido, a autoridade competente medidas de precaução em caso de riscos de dano ambiental grave ou irreversível. Executar pesquisas, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida, pena de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Nas mesmas penas, irá incorrer quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação de órgão competente. Processar, embalar, importar ou exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produtos ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A pena será de 1 a 4 anos de reclusão e multa para quem tiver em depósito produtos substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas que não esteja regulamentado nos órgãos competentes. Irá incorrer nas mesmas penas quem abandonar os produtos substâncias referidas ou utilizar em desacordo com as normas de segurança. Se o produto ou a substância for de origem radioativa, nuclear, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se o crime for culposo, a pena cai para detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Porém, quando o crime for praticado de forma dolosa, elas serão aumentadas de 1/6 a 1/3 se resulta em dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, de 1/3 até a metade se resultar em lesão corporal de natureza grave em outras, e até o dobro se resultar a morte de alguém. As penalidades previstas serão aplicadas se do fato não resultar crimes mais graves. Tá? Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem que esteja as suas licenças ou autorizações dos órgãos ambientais ou contrariando as normas legais e regulamentares, gerar uma pena de detenção de 6 meses ou multa, ou podendo ser aplicadas as duas cumulativamente. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou aos ecossistemas, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte dos crimes ambientais contra a fauna e a flora. Na próxima aula finalizaremos o conteúdo de crimes ambientais.
Agora vamos para a atividade de fixação.